Vamos receber uma palavra muito especial e preparar o nosso coração para isso. Amém? Darcio, vem aqui, por favor. Você receber com alegria o pastor Darcio, querido amigo, irmão, companheiro. Glória a Deus. Conheço o Darcio há, sei lá, muitos anos, né? Mais de 20. Eu fico preocupado, alguns amigos falam, a gente já anda há 20 anos, há 30 anos junto, alguns há 40, eu falo, meu Deus do céu. Glória a Deus, estamos aqui. Darcio é um querido amigo, irmão, filho, companheiro, e nós temos visto, sou testemunha da graça de Deus na sua vida em todos esses anos que caminhamos juntos. E sinto que ele tem crescido em Deus cada dia mais, né? Hoje ele é mestre. Antes era um garoto, agora é mestre. Não porque ele fez mestrado também, e Deus tem usado ele para escrever tantas coisas, mas principalmente porque Deus tem ensinado coisas. Ele tem escrito livros que têm sido bênção para a edificação da igreja. E é muito interessante que no processo de Deus nos tornar cartas vivas, irmãos, nós passamos por muitas lutas, pressões, provações, dificuldades. Mas o importante é compreender que o Senhor está nos levando de glória em glória, de glória em glória. Ele está escrevendo em nossos corações. Quando Deus fala na palavra que há um processo dele nos tornar cartas vivas, de fato Deus deseja que nós nos tornemos uma expressão da sua verdade, uma expressão da sua palavra, de maneira que não tenhamos apenas a teoria do Evangelho ou da palavra de Deus, mas que de fato nos tornemos a palavra. A palavra Jesus, Ele é a palavra viva, se fez carne e habitou entre nós, para que nós, sendo carne, conectados a Ele, nos tornemos a palavra. E a Bíblia diz que nós temos esse processo do Senhor escrever a sua palavra em nós, fazer de nós uma carta viva, não com tinta no papel, mas algo escrito em nosso coração, para que isso possa ser lido por todos os homens. Processos de Deus, que às vezes a gente nem entende muito, mas a gente fala, Deus, me leve na tua presença de glória em glória. E eu me lembro que o primeiro livro que o Darcio escreveu foi um livro sobre luto, porque ele viveu processos assim, de perdas e de pressões e dificuldades. É interessante, eu estava lembrando disso, parece que a gente começa alguns processos em Deus em nossa vida andando e chorando. Mas está escrito, e eu estou dizendo isso para ministrar e confortar o seu coração, que quem sai andando e chorando enquanto semeia, quantos conhecem esse salmo? Veja, quem sai, diz a palavra, andando e chorando enquanto semeia. Isso sempre me toca, essa palavra, esse salmo, porque alguém mesmo andando e chorando, ou seja, vivendo problemas, vivendo lutas, vivendo dificuldades, continua semeando. Não parou, não travou, não paralisou. É você servir a Deus e servir no dia da luta, no dia da dificuldade, no dia da pressão. Você está se derramando, você está se entregando, você está servindo. Quem sai andando e chorando voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, trazendo a sua colheita. E eu estou dizendo isso porque eu vejo isso na vida do Darcio.
Ele escreveu sobre luto, mas hoje escreve sobre o poder de Deus. E isso é muito bom, isso é a essência. Amém? Então vamos orar e receber aquilo que Deus tem colocado no Espírito dele para a edificação da nossa vida. Estenda as mãos para cá. Pai, obrigado por conceder nesta manhã aqui o nosso amigo, teu servo, Dárcio. Usa ele, ó Deus, com graça, com poder, com unção, com autoridade, na liberdade do Espírito Santo para a edificação das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida da Raquel, dos queridos irmãos que estão com ele. Que a tua graça, tua bênção seja sobre eles de forma abundante, Pai. Nós recebemos o que vem do Senhor através do teu servo com alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridão. Glória a Deus. Fica à vontade. Amém. Graça e paz, amados. Pastor Dárcio Guardas, é até difícil, né? Quando o João fala, não dá vontade de falar. Vamos embora, acabou. O João ter sido um pai, um mestre, né? Quando eu conheci, era um menininho, um magrelo, feio, que só sonhava. Hoje eu continuo gordo, feio e sonho. Estou aqui na alegria, estou aqui com a minha esposa Raquel, né? Bênção de Deus. E o João faz parte disso. A gente estava indo para Israel, a primeira vez, lembra, João? E eu estava num processo difícil de vida, e falou, rapaz, você tem que começar a orar por uma esposa. E eu lembro que eu fui no Muro das Lamentações, né? Quem está solteirão. E eu coloquei lá no muro, né, meu pedido, eu coloquei as características que eu queria de uma pessoa em Deus. Eu coloquei aspecto físico, emocional, eu coloquei tudo. E um dia eu todo romântico para a Raquel, falei, Raquel, você é fruto de oração. Eu coloquei tudo no muro. Ela falou, pena que eu não fui para Israel antes. Não deu tempo de orar tanto. E aqui, Deus tem feito, como o apóstolo falou, livros, né? Deus tem me dado uma graça, foi uma palavra profética. Até nas primícias do ano passado, né? Eu lembro, foi tremendo, o pastor Thomas foi nesse lugar, que não me conhecia, ele profetizou que Deus estava me usando para escrever livros, e Deus tem dado uma graça. O primeiro livro, como o apóstolo falou, A Morte e Luto, eu já falei dele aqui. Só para vocês terem uma ideia, semana passada, sábado, eu estava num casamento de um pastor, e isso foi tremendo. Ele leu esse livro há mais de 3 anos atrás, e ele quis me conhecer pessoalmente, porque o livro estava confortando ele, tinha pedido a esposa no Covid. Eu comecei a acompanhar, viramos grandes amigos, e ele acabou casando no sábado retrasado. Ele convidou eu e a Raquel para sermos padrinhos de casamento dele, em gratidão pelo que o livro o ajudou. Isso foi uma honra tremenda. Esse segundo livro é Jesus Nasceu no Natal, porque desde que eu me converti, eu sempre ouvia todo dezembro os pastores, né? Eu sou de uma raiz adventista, pentecostal, já foi tudo. E eu falava, todos os pastores falavam, Jesus não nasceu em dezembro. Eu fiquei sempre curioso, mas se Jesus não nasceu em dezembro, ele nasceu quando? E quando eu fui fazer mestrado, eu tive alguns materiais americanos, e eu descobri que dava para calcular, não o dia exato, mas a data próxima de onde Jesus nasceu, pela Bíblia, usando Lucas, Crônicas, fazendo ligações, e o livro faz essa ligação. E Jesus nasceu entre final de setembro e começo de outubro. E por que isso é importante? Porque nessa época existe em Israel a festa de tabernáculos. Lembra o ataque agora de Israel? Foi bem nessa época. E é interessante que aí você começa a entender algumas passagens bíblicas. Por quê? Porque as estalagens estavam todas cheias de Israel. Porque era uma festa importante. E aí você entende porque João fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitar é tabernacular. E aí me remeteu à festa de tabernáculo, eu vou estudar as festas de Israel. Em Israel, em Levíticos 23, falam de 7 festas. E eram os encontros de Deus. O povo de Israel todo ano tinha que comemorar essas festas. Primeira festa, Páscoa. E Jesus morre na Páscoa. Na primeira a Páscoa era o cordeiro que era sacrificado. Jesus vem e é sacrificado como cordeiro de Deus. Na Páscoa colocava o sangue sobre os umbrais da casa. E onde tivesse o sangue as pessoas seriam salvas. Jesus morre, pelo seu sangue nós somos salvos. Amém?
E aí a gente começa a entender algumas coisas bíblicas. Aí Jesus vai ser sepultado. Ele vai ser sepultado exatamente no dia da segunda festa, as pães asmos. O que era a festa de pães asmos? O povo tinha que comer um pão sem fermento, porque o fermento é o símbolo de pecado. E aí Jesus é sepultado, e a sepultura antigamente era um buraco numa rocha, e da mesma forma que o pão ia para o forno sem fermento, Jesus foi para a sepultura sem nenhum tipo de pecado. Ele cumpre a segunda festa. Existe a terceira festa, a festa de primícias. E como era a festa de primícias? O povo pegava a primeira parte da colheita e apresentava a Deus, para que, se Deus aceitasse a primeira parte, toda a colheita seria aceita por Deus. Jesus ressuscita exatamente no dia das primícias. E da mesma forma, Deus olha para Jesus e aceita o seu sacrifício. E por Jesus ser aceito, todos nós seremos aceitos por Deus. Por isso que Ele é a primícia dos que dormem. Jesus é o primeiro, o primogênito. Aí vem as 3 primeiras festas em sequência, tinha um intervalo e tinha a quarta festa, Pentecostes. No primeiro Pentecostes, Moisés vai e recebe a lei. No segundo Pentecostes, os apóstolos vão e recebem o Espírito Santo, a graça. No primeiro Pentecostes, o povo desobedece a Deus e cria o bezerro de ouro. E morre exatamente 3.000 pessoas. No segundo Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, prega. E são salvas exatamente 3.000 pessoas. É muita coincidência. E existem as últimas 3 festas que vão acontecer: trombetas, expiação e tabernáculos. Quem crê em arrebatamento, Paulo diz que ao som das trombetas, os mortos em Cristo ressuscitarão. Eu creio nisso, a trombetas, arrebatamento. Expiação, sofrimento pelo pecado, 7 anos da tribulação. E tabernáculos, Jesus volta e habita e reina sobre nós, amém? E é interessante, Jesus vem em tabernáculos na primeira vinda, e na segunda ele volta em tabernáculos. E as últimas 3 festas serão em sequência como as 3 primeiras, porque as 3 primeiras eram no começo do ano, tinha um intervalo de 40 dias Pentecostes e tinha um intervalo das últimas 3. As 3 primeiras aconteceram em sequência, teve um intervalo Pentecostes, e vão vir as últimas 3 festas em sequência. E o terceiro livro é Vivendo o Sobrenatural de Forma Natural. Esse é um livro que eu conto algumas experiências da minha vida. O apóstolo participou disso. Eu caí da igreja 8,5 metros, fiquei paralítico, eu quebrei a minha L2, e os médicos falaram que eu nunca mais voltaria a andar. Só vocês terem ideia, eu fui para o Paraná esses dias pregar, foi uma sequência. Aí começou a doer a coluna, eu fui no hospital. O médico pediu para eu tirar um raio-x da coluna. Quando eu voltei, ele falou: mas como você consegue andar? Porque em vez de L2 eu tenho uma prótese e um pino na coluna. Então é impossível humanamente eu andar. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus, amém? Então nesse livro eu conto esse milagre, eu conto algumas histórias, uma bem rápida. Uns 2 anos atrás, 3, o meu cunhado teve um acidente de moto lá em Votuporanga. Votuporanga é quase divisa com Mato Grosso. E aí a minha esposa Raquel foi antes para dar suporte para minha cunhada, e eu estava bem corrido, eu fui rápido para ir lá fazer um bate-volta. Fui no hospital em Rio Preto, saí do hospital, precisava usar a internet, só que lá o sinal estava fraco, eu fui para um restaurante e pedi para usar o Wi-Fi do restaurante. Eu tive que fazer aquele check-in lá no... E apareceu no meu Facebook que eu estava lá, eu nem sabia. No outro dia cedo eu recebo uma ligação, um número enorme, você fica até com medo, né, de ser golpe. E era uma ligação de Portugal. Um amigo meu do tempo de adolescência, quando eu tinha 17 anos de fazer Senai, ele tinha visto no meu Facebook que eu estava em São José do Rio Preto. E ele: Darcio, tudo bem? Tudo, tal. Cara, posso pedir um favor? Eu falei: o que foi, meu amigo? Ele falou: cara, eu estou em Portugal, não consigo voltar para o Brasil. A minha mãe está em coma em um hospital há um bom tempo. Minha irmã está viciada em drogas, eu não consigo contato com ela. Eu não sei como a minha mãe está. Será que você poderia fazer um favor para mim? Ir no hospital, pelo menos ter informação de como ela está,
e me ligar de volta passando. Eu falei, caramba, amigo, me fala que hospital ela está, que eu vou. Aí ele me dá o nome do hospital, primeiro mistério. É o mesmo hospital que o meu cunhado estava internado. Chamei a Raquel para ir visitar. Agora imagina a situação. Ia no hospital visitar uma mulher em coma, que eu a vi pela última vez há mais de 25 anos. Quando a gente entra no hospital, eu e a Raquel, a primeira coisa eu fui falar para a enfermeira, expliquei a situação rapidamente, que eu nem sabia como ela estava fisicamente. Falei, dá para você me mostrar qual é a paciente em coma? Não ia poder falar, ia só orar. A enfermeira falou, fala o nome dela completo. Quando eu falo o nome, ela regala o olho e fala assim, meu Deus, corre, porque ela acabou de sair de coma. E aí quando eu entro eu e a Raquel no leito, eu olhei para ela, o nome dela é Maria, falei, Dona Maria, não sei se a senhora lembra, eu sou o Dárcio, estudei com seu filho no Senai. E ela balançou a cabeça e começou a chorar. Aí eu olhei para ela e falei, Dona Maria, eu pensei que eu vim aqui fazer uma visita, mas Deus tem algo para fazer nesse dia. E aí, você compra o livro para saber o final da história, tá bom? Tá bom? O livro é 40, os 3 a 100, a forma de saber só o meu ministério. Vai estar a Raquel, a Lívia, né, vendedora top aí, ó. Aceita cartão, Pix. A gente faz qualquer negócio, amados. Vamos abrir a nossa Bíblia em Josué, capítulo 14. Falar o que Deus tem falado ao meu coração esses dias. Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. O título é O Senhor cumpre as suas promessas. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Naquele dia, Moisés jurou, dizendo, certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos para sempre. Porque perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, como prometeu o Senhor, conservou-me em vida esses 45 anos. Isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Quando Israel ainda andava no deserto, e hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dai-me agora esse monte que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Assim Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. O nome de Hebrom era anteriormente Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaqueus, e a terra descansou da guerra. Essa palavra, né, e a gente já prega várias vezes, fala sobre Calebe, sobre a história de Números 13 e 14, quando Moisés envia os espias para conhecer a terra, e eles acabam dando um relatório negativo, o povo se rebela contra Moisés, e como consequência eles ficam 40 anos vagando no deserto. E Deus diz que somente Josué e Calebe iriam conquistar, ou iriam pisar nessa terra. E se passaram 45 anos daquele tempo,
E aí temos Caleb conversando com Josué sobre conquistar essa cidade. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu observo na vida de Caleb, que o fizeram herdar aquilo que Deus prometeu. O tema da administração: o Senhor cumpre as suas promessas, porque eu creio em nome de Jesus, como o João até falou sobre a minha vida, as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida em nome de Jesus, amém? Tudo aquilo que Deus promete se cumpre. E algumas coisas eu começo a olhar na vida de Caleb, eu acho muito interessante. A primeira coisa, Caleb era um homem de visão. Porque é interessante que nessa conversa com Josué, ele fala assim: Josué, você ouviu falar dos anaqueus, anaquins, ou dos gigantes? Então provavelmente Josué não teve o contato direto com aquela terra. Porque quando Deus enviou os 12, provavelmente eles se separaram em grupos. E Caleb foi enviado às montanhas na terra dos gigantes. Caleb foi enviado ao pior lugar possível. Então, dentre os 12, se tem alguém que poderia fazer um relatório negativo, era ele. Mas ele foi o que deu o relatório positivo. Então, na nossa vida, não é o que nós vemos, é como nós vemos. Eu estava imaginando aqui, quando o apóstolo João estava falando aqui, né, do tempo de amizade, anos e anos, eu lembrei aqui, né, quando eu vim aqui na Verbo, palco enorme lá. E tinha para quê? Era quantas parcelas, apóstolo? Que eu lembro que tinha um banner que todo mês... 3 anos, né? E todo mês tirava um número e colocava o outro. Eu tenho certeza que quando o apóstolo João falou que ia comprar esse prédio, muita gente falou: você está louco. Nós não vamos conseguir pagar nunca. E olha a maravilha que Deus fez nesse lugar. Porque a visão é a capacidade de ver o que ninguém vê. A visão é olhar não para o desafio, olhar para a promessa. Fala para a pessoa do seu lado: não olhe para o desafio, olhe para a promessa de Deus na sua vida. O que fez a diferença entre Caleb e os demais não foi olhar o tamanho dos gigantes, foi olhar o tamanho da promessa que Deus tinha na vida deles. Caleb era um homem com olhos espirituais abertos. Ele disse: se Deus estiver, nós vamos. E eu tenho acompanhado, né, tenho aprendido e tenho orado. Como o João falou, eu tenho assunção meio de mestre, e eu tenho lutado para ir mais para o profético. E a questão do profético, de viver o que Deus tem, é muito disso, de abrir os olhos espirituais. Eu lembro de uma história comigo, é tremenda. Eu estava no Paraná. E aí eu estou no Paraná, era uma conferência. E ia pegar o Cote, Luciano Subirá, Djalma Toledo, Luiz Hermínio, Hernani Santos. Era todos famosinhos. E aí eu fui na conferência e tal, e era num sítio, né, no Hotel Fazenda. E a gente está lá tal, vai pegar o Luciano Subirá. A Subirá olha assim e fala: é uma honra estar aqui com o pastor Judá Bertelli, um dos maiores profetas do Brasil. E o Subirá pregou. No outro dia de manhã vai pregar o Luiz Hermínio. É uma honra estar aqui com o Judá Bertelli, um dos maiores profetas do Brasil. Foi pregar o Cote, fala a mesma coisa do cara. Imagina, a minha expectativa estava, quando esse cara pregar, o céu vai descer. Vai pregar o Judá Bertelli. Quem quiser põe no YouTube. Pensa num cara louco. Ele não fala nada com nada. Quem já viu o Judá Bertelli aqui? Ele é louco. Ele está pregando assim e fala: fica quieto, anjo. Ele fala que tem um anjo chamado Decantu. Ele fala: para, Decantu, deixa eu pregar. E ele fala que os animais falam com ele. É um cara louco, humanamente. Aí ele acaba de pregar, ia ser o horário do almoço. E eu, decepcionado, falei: meu Deus, que cara louco. Aí ele fala assim: Deus me mostrou que tem alguns pastores aqui que tem dúvida que a natureza fala. Então assim, eu vou dar um intervalo.
e vocês vão lá para o bosque, para a mata, e orem, e pede para a natureza falar com vocês. Eu pego, me afasto um pouquinho só, e vou falar: Deus, em obediência, se o Senhor tem algo para falar comigo, fala. Quando eu começo a orar, vem um besouro gordão e bate na minha cabeça assim, ó. E aí eu tento espantar e ele fica rodando. E besouro é aquele barulho horrível, né? E eu tentando tirar o besouro. Misericórdia. Sério, eu fui com raiva, fui para mais longe. Deus, fala comigo, Deus. Quando eu começo a orar, de ver quem aparece do meu lado e me dá outra na cabeça. Um besouro. Eu fiquei com tanta raiva. Meu Deus, esse besouro, eu tomei banho. O que está acontecendo? Eu lembro que eu andei, vou bem distante para esse besouro não me perseguir. Andei. Longe. Ajoelho. Não que eu estava espiritual, que eu estava cansado já de tanto andar. Falei: se o senhor tem algo para falar comigo, fale. Quando eu começo a orar, de ver o que aparece de novo, o mesmo besouro. E quando eu começo a reclamar, o Espírito Santo fala comigo. Sabe esse besouro? Ele não está procurando te agradar, ele está procurando fazer a minha vontade. Você está criticando aquele pastor porque ele é louco. Mas quantas vezes eu quero te usar e você, em vez de estar preocupado em me obedecer, você está preocupado em agradar as pessoas. Você é muito travado. Eu nunca vou poder te usar dessa forma. Sabe por que eu uso ele dessa forma louca? Porque ele está disposto a fazer qualquer coisa por amor de mim. E Deus começou. E eu comecei a chorar, amados. Quebrantado. Eu lembro que eu voltando, chorando, pensei assim: a primeira coisa que eu vou fazer é pedir perdão para esse pastor. Mas quando é conferência grande assim, geralmente quem são os preletores, eles almoçam em lugares separados, ou até vão embora. Aí eu volto, eu estava até com o do João esse dia. Aí eu sento, conversando com o do chorando, e falo: eu preciso ver esse cara, eu preciso pedir perdão para ele. Quando eu estou falando com o Du, põe uma mão no meu ombro. Judá Bertelli. Ele olha assim: e aí, irmão, o besouro falou com você? Amado, esse homem colocou a mão na minha cabeça, eu apaguei. Amado, se você quer viver do sobrenatural de Deus, pare de fazer coisas naturais, pare de pensar no que as pessoas vão fazer, apenas obedeça o que Deus tem na sua vida, e Ele vai te usar grandemente em nome de Jesus. Abra a visão. Pastor Marcos falou algo do muro, eu falei: é para mim, hoje eu recebo, eu creio. Sabe, às vezes não precisa entender o que vai acontecer, a gente precisa apenas crer em Deus. Segundo, Caleb era um homem leal. O nome Caleb significa cão fiel. Eu fiquei imaginando o tamanho de lealdade de Caleb, porque quando ele volta 12, alguns teólogos falam que o povo de Israel naquela época beirava 2 milhões de pessoas. E todo o povo, a Bíblia diz, queria apedrejar Moisés. Agora imagina a questão, às vezes tem uma coisa que a gente chama de efeito manada. O que é efeito manada? Quando todo mundo está fazendo algo, geralmente as pessoas têm o costume de fazer a mesma coisa. Agora imagina 2 milhões de pessoas querendo apedrejar Moisés, e Caleb se posiciona ao lado de Moisés. Você já imaginou você está num ambiente onde está 40 pessoas falando mal de alguém? E você se levanta e fala assim: ninguém vai falar dele na minha frente, porque eu conheço ele, eu conheço o caráter, e sou fiel e leal a ele. Porque muitas vezes a gente acaba se influenciando ou se inflamando pelas pessoas. Quantas vezes Moisés passou isso, e quantas vezes a gente passa e anda e caminha, e às vezes a gente perde bênção, ou perde coisas de Deus, porque a gente se deixa influenciar por pessoas. É aquilo, eu conheço o João Érico há mais de 20 anos, beira 25 anos, acompanhando a trajetória, a vida, o caráter, a integridade, o coração, a humildade.
Às vezes você vê uma pessoa que sequestra 1 ano, começa a falar mal dessa pessoa, sequestra 10 anos, e você ouve o que a pessoa falou e quebra uma aliança de anos onde estava a bênção de Deus sobre a sua vida. Caleb não se deixou influenciar pela multidão, Caleb não se deixou influenciar pela maioria. Caleb tinha princípios, ele era fiel e leal às pessoas que Deus colocou sobre a vida dele. E quando a gente aprende, amados, que lealdade e fidelidade traz bênção sobre a nossa vida, e que a nossa vida está alinhada e amarrada com as pessoas que Deus coloca sobre nós. Caleb falou: a promessa que Moisés fez para mim, ele sabia que a bênção dele estava interligada à vida de Moisés. Eu quero te falar em nome de Jesus, amado, entenda isso. A bênção na sua vida está ligada às pessoas que Deus colocou no seu caminho. Mas seja fiel e leal a essas pessoas. Não quebre aliança, não deixe ninguém falar mal, seja fiel. Caleb era alguém fiel. Terceiro, Caleb tomava decisões corretas. Caleb agia por princípio, não por emoção. Hoje nós vemos um tempo onde as emoções norteiam as nossas decisões. Então, nós somos a geração do eu acho, eu penso, eu acho que. E é interessante que a Bíblia diz, né? E era claro que até as pessoas distorcem, né? Maldito o homem que confia no homem. Não tenho que confiar em ninguém, mas termina, que põe no seu braço a sua força. Então o mal não é confiar nos outros, é confiar em nós mesmos. Porque Deus coloca princípios não para nos punir. Os princípios de Deus servem para nos proteger. É interessante, o Binho falou, né, do apóstolo João ontem no dízimo. Você já pensou porque Deus manda a gente amar Ele sobre todas as coisas? Porque amar a Deus sobre todas as coisas não faz bem para Deus. Ou você acha que Deus precisa do nosso amor? Amar Deus não faz bem para Deus. Repita comigo: amar a Deus não faz bem para Deus, faz bem para nós. Porque se eu não amar Deus sobre todas as coisas, eu vou começar a amar as outras coisas. E se eu amar outras coisas, o vazio vai continuar sempre. Então amar a Deus não faz bem para Deus, faz bem para nós. Perdoar não faz bem para quem eu estou perdoando. Perdoar faz bem primeiramente para mim. O perdão não traz cura para quem eu estou perdoando. Apesar de fazer um bem para ela, vai fazer bem para mim. Então todos os princípios que Deus coloca, e se a gente aprende a agir por princípios, Ele faz bem para mim. E hoje a gente vê uma geração que ataca. Um exemplo, dízimo. Por que as pessoas falam tanto na internet sobre dízimo? Porque dízimo é um princípio que nos traz bênção. Não é que Deus precisa do nosso dinheiro, nos abençoa. É interessante ter uma coisa. Meu novo livro, o apóstolo colocar na apostila do obreiro algo sempre me incomodava muito. Fala, tem algo mais de Melquisedeque e Abraão e rei de Sodoma. Eu estava estudando fazer esse novo livro, eu falo um pouco sobre prosperidade. E existe um princípio na Bíblia que se chama primeira menção. O que é a primeira menção? Se você quer estudar algo ou conhecer o significado, você olha na primeira vez que a Bíblia aparece. Olha que coisa louca. A Bíblia, e nós praticamos na igreja 2 coisas todos os meses. Quais 2 coisas que o cristão faz na igreja todos os meses? Alguém pode chutar? Dízimo e ceia. Dízimo e ceia. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. Vamos lá. E sabe qual é a primeira vez que aparece ceia e dízimo na Bíblia? Melquisedeque e Abraão. Melquisedeque oferece pão e vinho a Abraão, e Abraão devolve dízimo. E aí, eu estava lendo sobre isso, era um costume antigo. Qual era o costume antigo? Quando um rei queria receber alguém no seu reino, e ele era bem-vindo,
Ele oferecia pão e vinho como sinal de ser bem-vindo naquele reino. Você vai fazer parte desse reino. Então, quando o Melquisedeque chega para Abraão e fala, e dá pão e vinho, ele está falando: Abraão, seja bem-vindo em meu reino. Todo mês, quando você está recebendo a ceia do Senhor, não é a igreja, não é o pastor, é o próprio Jesus falando assim: você é muito bem-vindo no meu reino. Você vai fazer parte dele. Você é parte desse reino. Só que quando Abraão devolve dízimo, era um costume antigo também. O que era devolver dízimo? Abraão está falando: Melquisedeque, eu aceito o convite, eu quero participar do seu reino, mas eu reconheço que quem é o Senhor desse reino é você. Eu me submeto a este reino. Então, quando eu dizimo na igreja, eu estou falando: Jesus, eu aceito o seu convite para participar do seu reino, mas eu sei que quem é o Senhor desse reino é você. Eu me aceito me submeter a este reino. E aí eu completo aquilo quando eu aceito Jesus, porque quando eu aceito Jesus, eu falo: Jesus, o Senhor é o meu Salvador. Toda vez que eu sei, eu declaro: Jesus, Tu é o meu Salvador. Mas quando eu dizimo, eu estou declarando: eu reconheço que o Senhor é o Senhor da minha vida. Então, esses dois aspectos, ceia e dízimo, não tem, ou dízimo não tem a ver com dinheiro. Ele tem a ver com questões espirituais. Dizimar é falar: Jesus, Tu é o Senhor de todas as coisas na minha vida, e eu me submeto ao Seu reino. Então, quando dizimo, eu estou fazendo bem para mim. Então, Caleb era alguém que na sua vida, ele agia por princípio, e princípio não tem honra pai e mãe. A Bíblia não fala honra pai e mãe se o seu pai for bom. Ele manda honrar pai e mãe independente. Ela manda amar independente. A maridos, ame a sua esposa, se ela for gente boa, se ela for legal. Não, eu tenho que amar a minha esposa de qualquer forma. Terceiro, Caleb era um homem que não deixou o tempo atrapalhar os seus sonhos. É interessante que a promessa de Caleb demorou 45 anos para acontecer. Eu duvido aqui que tem alguém aqui que está esperando há mais de 45 anos uma promessa de Deus. Na ótica humana, tempo é uma provação. O tempo é como se Deus estivesse esquecendo. No coração de Caleb, a cada dia ardia a promessa de Deus. O que nós devemos entender na ótica da Bíblia, e se a gente vê Davi e José, o tempo que a promessa demorou, não era Deus castigando, ou Deus punindo, ou Deus fazendo um capricho, mas Deus preparando ele para que ele estivesse pronto para receber a promessa. Deixa eu dar um exemplo bíblico. José, quando recebeu a promessa de se tornar governador sobre os seus irmãos, era um jovem, imaturo, sem saber. E a Bíblia é tão louca e tão sábia. José é vendido pelos irmãos como escravo, e ele vai governar na casa de Potifar. Olha que coisa louca. E a Bíblia diz que Potifar era um homem muito rico, próspero. Pense comigo agora, na casa de Potifar, José governou. O que ele aprendeu a administrar? Grandes riquezas. Aí tem a história da mulher de Potifar. Ela inventa aquela história, ele vai para a prisão. E a Bíblia diz que ele achou graças e se tornou o administrador da prisão. O que acontece numa prisão? Poucos recursos, escassez, fome. Então José aprendeu na casa de Potifar a administrar grandes riquezas, e na prisão ele aprendeu a administrar falta de tudo. Aí Faraó vem ter um sonho. E no sonho de Faraó vai vir 7 anos de grande riqueza e 7 anos de pobreza.
José olha para o faraó e fala: eu estou preparado, porque eu sei administrar na riqueza, porque eu fiquei esse tempo na casa de Potifar e aprendi. Eu sei administrar a escassez, porque eu fiquei na prisão e também administrei sem nada. Eu estou preparado para esse momento. Talvez o tempo que você está esperando, meu amado, é Deus se preparando para aquilo que Ele tem na sua vida, em nome de Jesus. O mal nosso é que às vezes a gente pensa que as promessas ou que as coisas acontecem de uma forma rápida, ou de uma forma instantânea. Caleb entendia que esse tempo era um tempo de preparo. Então, nesse tempo de espera, meu amado, continue crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Caleb era um homem motivado, porque 45 anos depois da promessa, ele continuou com o mesmo coração. Eu fico imaginando, e isso só acontece nos Pimentas, não acontece aqui, né? Quem é líder aqui há mais de 15 anos? 10 anos? 5 anos? 1 ano? A gente manda falar: estou cansado, já sou líder há 10 anos. Agora imagine se uma pessoa no natural, vamos supor, o João, vamos imaginar como a terra era difícil, faz o cálculo. O povo ficou 40 anos no deserto, amém? E Caleb estava esperando há 45 anos. Então já faziam 5 anos que Josué já estava tomando posse da terra prometida. E nesses 5 anos ninguém foi lá ainda. Por que ninguém foi lá ainda? Porque lá era o pior lugar. Então ninguém ainda tinha se aventurado a ir. Só que Caleb era o cara, era o braço direito de Josué, era o segundo. Aí tem que conquistar o pior lugar. Pergunta para a pessoa: se fosse você? Se fosse eu, eu ia chegar ao apóstolo João, você sabe, né, meu? 45 anos Moisés falou: meu, mas já passou 40 anos, eu estou velho, estou cansado. Manda um dos meninos novos aí. Se fosse 40 anos atrás até que eu ia, mas agora, manda um novinho, manda alguém que está cheio de energia, manda qualquer outro. E Caleb tinha esse cacife. Mas Caleb chega: Josué, eu estou aqui, me manda, porque a minha força é a mesma, o meu coração é o mesmo, a minha motivação é a mesma, o meu coração é o mesmo, e aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na minha vida, em nome de Jesus. Amado, continue motivado, continue crendo, continue esperando. Eu falo ter promessa na minha vida de anos e anos, mas eu continuo crendo. Eu sei que no momento certo Deus vai, mas a nossa motivação tem que continuar sempre a mesma. O nosso coração tem que estar sempre o mesmo. A nossa vida tem que estar sempre a mesma, como se fosse a primeira vez. O nosso mal é que às vezes o tempo vai passando e a gente vai perdendo aquela inspiração, aquele coração inicial. É interessante que quando, muitas vezes, quem lembra quando você ministrou na sua célula a primeira vez? Quem deu dor de barriga aí? As pernas tremem, você jejua, né? Imagina o Sérgio, no primeiro dia que ministrou aqui o louvor, misericórdia, as pernas. E às vezes as pessoas falam: pastor, mas sua perna, eu estou com a perna tremendo aqui, eu estou andando para não parar. Estou pregando aqui perto do João. Mas uma vez a pessoa perguntou: pastor, mas o senhor não fica nervoso quando prega? Eu falei: cara, se um dia eu não ficar nervoso, eu não sirvo mais para Deus. Se a gente não tiver o mesmo temor, o mesmo respeito, a mesma motivação, a mesma expectativa que Deus sempre vai fazer algo novo de novo na minha vida, em nome de Jesus.
Caleb era um cara motivado e falou: Josué, eu quero ir lá, cara. Eu tenho a mesma força, eu tenho o mesmo vigor. Eu já sou líder há mais de 5 anos, mas eu ainda me emociono quando uma pessoa aceita Jesus. Eu ainda tenho prazer quando eu evangelizo alguém e eu vejo ela batizando. O meu coração arde pelas coisas de Deus da mesma forma. Eu ainda continuo. A mesma pessoa, a mesma essência. Os anos se passaram, o físico pode mudar, mas o meu espírito continua jovem, porque eu sei que Deus continua fazendo grandes coisas em nome de Jesus. A minha expectativa é a mesma, o meu coração é o mesmo. Eu continuo motivado. Caleb permaneceu motivado. Caleb era um homem perseverante. Ele não abaixa o nível. Passaram-se 45 anos. E Caleb ainda quer o pior lugar. Porque foi a promessa que Deus deu na vida dele. O nosso mal é que muitas vezes o tempo vai nos baixando o nível de expectativa. Deixa eu contar 2 histórias aqui para vocês entenderem o que eu quero falar. Como eu falei, eu era de uma igreja muito pentecostal. E a gente tinha um culto de oração, né? No começo do ano, ia pouquinhas pessoas, a igreja bem pequenininha. E a gente tinha um culto de oração e era interessante que o pastor teve a direção da gente fazer, cada um fazer um pedido para Deus de algo que cria que Deus ia fazer. E eu lembro que tinha, né, vou falar o nome que ele não é mais vivo, o seu Altamiro, era um senhor, um homem fiel, não faltava. E nós começamos a orar. E o pedido dele foi que o sonho dele era ter um carro. E a gente começou a orar pelo carro dele. Todo dia a gente orava pelo carro dele. Foi passando um tempo e o carro não chegou. Eu lembro que ele num dia falou: irmãos, eu quero um carro, não precisa ser um carro novo não, pode ser um carro velho. Continuamos orando. E o carro velho não chegou. E aí eu lembro que ele falou uma frase, que ele falou assim: amados, eu quero um carro, pode ser um carro velho, e não um carro para luxo não, irmãos. Eu só preciso de um carro velho que me leve para a igreja. Passou uns 15 dias, ele comprou um carro velho. Todo feliz, pediu para a gente ir lá, ungiu o carro dele. Não precisava nem levar óleo, era só pôr a mão embaixo do carro, estava lotado. Oramos, tudo feliz, abençoamos o carro dele. Na hora que ele vai ligar o carro, não pegava. Arranjamos um mecânico, rebocamos o carro dele. No outro domingo, acaba o culto, estamos indo embora. Que carro está parado na igreja? O dele, não pegou de novo. Arranja, faz uma correria, leva para casa. Terceiro domingo, amados, isso aconteceu comigo na história da Caroxia, não. Acaba o culto, quem está lá? O carro velho dele. Aí eu lembro que eu tinha um irmão zoeira. Ele falou: a culpa é sua, seu Altamiro. Ele falou: por quê? Eu estava na oração, você falou: Deus, me dá um carro velho que me leve para a igreja só. Deus respondeu: só leva, você devia ter pedido para trazer de volta para casa. Foi passando o tempo, ele foi abaixando o padrão. Quando eu prego para jovens, eu gosto de brincar igual moça, né? Quando está com 18, 20 anos, na idade do auge, qual o padrão? Deus, eu quero um homem temente a Ti, de boa família, trabalhador, que me dê uma boa condição de vida, bonito. É uma lista enorme. Qual o versículo bíblico? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O padrão está lá em cima. Aí começa as amigas a casar, vai ficando, todo mundo já começa a chamar de tia, vai passando a idade, vai chegando perto dos 30. Deus, não precisa ser um homem de Deus, só pode ir para a igreja, tá bom, pai. Trabalhador, ó, eu já estou num bom emprego, não precisa ganhar bem não. Aí vai baixando. Aí o versículo já muda, está assim: eis que estou à porta, se alguém bater, eu abro.
Aí vai passando o tempo. Quando chega perto já dos 40, Deus me deu um homem. Amém. E o versículo é: dos que vierem a mim, de maneira alguma lançarei fora. O tempo vai passando e a gente vai baixando os padrões de Deus. Amado, eu quero te dizer, o que Deus prometeu na sua vida vai se cumprir da forma que Ele disse, em nome de Jesus. Caleb tinha falado, ó, aquilo que Moisés falou vai se cumprir exatamente da forma. Eu tenho promessa aqui, eu já recebi palavras aqui na Verbo Tantas do apóstolo João na minha vida, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu guardo ainda, porque eu sei que vai se cumprir exatamente da forma que Deus falou, porque Deus não muda os seus propósitos e seus sonhos. Caleb tinha isso, ele fala, eu vou esperar, eu creio que Deus vai fazer da forma que Ele disse, porque perseverança, a tradução é esperar com paciência aquilo que foi prometido. Só que esperar é interessante isso, porque a gente entende esperar de uma forma errada a palavra esperar. Porque a palavra esperar vem da mesma raiz grega de esperança. E esperança é fé que vai acontecer algo. Então às vezes a gente pensa que esperar é como se ele estivesse no hospital esperando a consulta. Como a gente espera a consulta no hospital? Reclamando, olhando para o relógio, falando mal do médico. Mas eu estou esperando. Mas você espera irritado. O esperar, do esperançar, imagina agora que você está no mesmo hospital, só que em vez de esperando uma consulta, você está esperando o seu filho nascer. Você está alegre, feliz, não vendo a hora de ver aquele rostinho bonito, porque você sabe que pode demorar 1, 2 horas, mas na hora que você vê aquele rosto, você vai falar, valeu a pena. Eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus. Vai chegar o tempo que você vai olhar a promessa se cumprir e você vai falar, valeu a pena, Senhor. Última coisa, Caleb era um homem de fé. Ele fala assim para Josué, agora Josué, me dá essa promessa. Chegou o meu tempo. Eu vou tomar posse daquilo que Deus deu na minha vida. Eu esperei 45 anos, mas agora eu estou preparado para aquilo que Deus tem na minha vida. Vamos colocar de pé. Eu quero dizer na sua vida, meu amado, e eu creio, está chegando o seu tempo em nome de Jesus. Quando eu caí da igreja, eu fiquei internado, eu fiquei aqui no hospital do Secap, e depois eu fui transferido para a Santa Casa. E quem conhece a Santa Casa sabe, lá é um hospital escola. E eu ficava internado, eu não tinha acessibilidade nenhuma. Eu perdi, então a minha perna caía da cama, eu não sabia. Eles colocavam agulha na minha perna, eu não sentia nada. E todo dia ia o Dr. Veiga, o professor, com os alunos. E aí qual era uma parte, né? O aluno que ia, ele tinha que ler meu prontuário. Então imagina, eu era um hospital público, eu estava deitado e eles faziam como não tivesse. Então, cada dia ia um aluno. E o aluno pegava o meu prontuário, paciente Darcio José, queda de altura, fraturou L2, diagnóstico, perdeu os movimentos das partes inferiores. Não voltará nunca mais a andar. Eu ouvia isso quase todo dia, de médicos. Mas eu me apegava a uma promessa. Deus falava assim, e Deus tinha falado para mim que eu ia viajar muitos lugares pregando a palavra de Deus. E eu podia olhar para o que o médico falava ou para a promessa de Deus. E eu decidi no meu coração me apegar à promessa de Deus.
Se você perguntar, como você anda? Não sei. Mas eu sei que Deus é bom e Ele fez esse milagre na minha vida. Nessas condições de vida, amados, depois que eu sofri o acidente, 1 ano e meio, ia nascer a minha filha, a primeira filha, Maria Eduarda. Eu todo feliz. E aí começou a descer as crianças para o quarto. E a minha filha não descia. Lá no Santa Joana. Eu comecei a questionar a enfermeira e ninguém sabia. Até que a enfermeira falou, compareça no terceiro andar. Quando eu fui no terceiro andar, era UTI. Ela tinha nascido prematura. E quando eu entrei na UTI, tem aquela criança numa incubadora, toda furada, tubo, respirador. E o médico me chamou e disse, você é o pai dela, sou. A sua filha nasceu com uma doença muito grave, que chama síndrome da Cutis-Lacha. Eu falei, mas que doença é essa, doutor? Eu falei, deixa eu te explicar. O nosso corpo é composto de músculos. E ela tem um defeito genético que os músculos dela não têm elasticidade. Então ela é toda flácida. E como o corpo humano é tudo músculo, coração é um músculo, pulmão é um músculo, tudo é músculo, ela não tem. Então assim, casos como esse, as crianças não sobrevivem mais de 1 ano. Eu lembro que eu saí do corredor. Não sei se o apóstolo lembra. Foi a primeira pessoa que eu liguei, foi para o apóstolo. Sério, amado, eu estava tão mal. Eu falei, Deus, se fosse para matar, por que você não me matou? Quem é pai sabe disso. Com a minha filha, Deus. Eu passei todo o tempo internado, nunca murmurei, mas com a minha filha. Eu liguei para o apóstolo e falei, apóstolo, estou quebrado. O apóstolo me trouxe uma palavra de esperança. Orou por mim. Os médicos fizeram alta para minha filha e mandaram eu procurar especialistas. Eu lembro que eu ia tudo na Paulista, e tudo consulta, o convênio não cobria. E todos os especialistas me deram o mesmo diagnóstico. Ela não vai passar de 1 ano. Eu lembro que eu cheguei um dia em casa chorando. Coloquei a minha filha na cama e conversei com Deus. Falei, Senhor, o Senhor tem uma promessa na minha vida que eu vou pregar de milagres, de poder, da tua bondade. E Senhor, como eu vou poder pregar se a minha filha morrer? E eu confio na tua promessa, Pai. Então, Pai, eu sei que todos os médicos estão falando que ela não vai sobreviver, da mesma forma que eles falavam que eu não ia voltar a andar. Pai, eu creio que o Senhor pode curar minha filha. Cura ela em nome de Jesus. Chorando. Eu lembro que quando eu fiz essa oração, veio uma voz que eu sabia que era do Espírito Santo, falou assim, refaz todos os exames que eu acabei de curar a tua filha. Todo mundo falou que era louco. Eu comecei a passar por especialista por especialista, e eles não acreditavam, porque ela não tinha mais nada. Hoje a minha filha tem 15 anos, é uma menina perfeita. Não porque eu sou bom, mas porque Deus é bom. Eu quero te desafiar hoje. Se você está aqui hoje, ou você está aí nos assistindo pela internet, se você está aqui, se você tem uma enfermidade ou algo na sua vida que é impossível aos seus olhos, que as pessoas declararam, não tem mais jeito, não dá.
Mas há um Deus poderoso nessa manhã. E eu não estou aqui por acaso, eu quero te falar. Deus muda situações, Deus muda circunstâncias. É interessante que a Bíblia diz aqui em Caleb, o nome daquela cidade era Kiriat Arba, porque Arba era o maior dos gigantes. Imagina, era uma terra de gigante, e lá estava o maior dos gigantes. Mas Caleb mudou o nome daquela cidade para Hebron. Deus usou Caleb para mudar a realidade de um lugar. Deus vai usar a sua vida para mudar a realidade da tua família, do teu bairro, da tua empresa. Deus quer nos levantar de uma forma poderosa. Então, se você tem alguma enfermidade, algo impossível na sua vida, vem aqui na frente. Eu quero orar por você e com você, declarando em nome de Jesus. Não estou falando de algo que eu ouvi falar, eu estou falando de algo que eu vivi e vivo. Deus me fez de paralítico a andar. Deus restaurou a vida da minha filha. Tantas histórias, amados. E eu quero declarar na sua vida: seja feita da mesma forma.